Subterfúgio e espantalhos. Ah, rapaz, mas aí eu tenho assunto a falar. Seguinte, Subterfúgio e Espantalhos, eu gosto muito de narrativamente apresentar ou meias informações ou informações falsas, ou efetivamente trazer alguma coisa pra parecer uma ameaça maior pros jogadores, enquanto na realidade a verdadeira ameaça tá pairando por debaixo do nariz deles. É o mestre, né? Eu vou citar isso aí na hora que eu for citar a questão envolvendo. Acho que vai ser na próxima enquete. Na próxima enquete eu vou citar isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas fica anotado isso aí. A questão de você ter um espantalho é algo que vai chamar a atenção. Por exemplo, a vila sendo atacada por. A vila sendo atacada por monstros, alguma criatura, ou algum conjunto de criaturas. Enquanto, na verdade, essas criaturas não estão atacando por questão natural, estão sendo controladas por alguma coisa. E a partir disso você começa a descobrir que todo o plot gira em torno de algum ser maior que tá puxando as cordas das marionetes ali, e você, pelo jeito, acabou de entrar na peça sendo mais uma. Às vezes você apresentar um espantalho vai fazer os jogadores corroborarem pro plano do antagonista maior ali. E aí eles descobrem no final, a grande quebra da expectativa, que o que eles fizeram na real era só ser parte do grande monstro que rege tudo ali, sabe? Isso é a questão do espantalho. E uma coisa do Subterfúgio que eu gosto muito também é você jogar em pedaços de informação que seus jogadores não sabem se é verdade ou não. E isso eu faço até um pouquinho fora da narrativa. É o famoso assim, tipo. Eu vou falar isso, é uma coisa meio babaca de fazer, tá? Então pense 2 vezes antes de fazer, porque você pode perder um pouco a confiança dos seus jogadores se fizer isso. Pedir um teste de percepção mesmo que não tem absolutamente nada no lugar. Isso É o jeito perfeito de você gerar paranoia. Ou você começar a perguntar a percepção passiva do pessoal. Mesmo que não tenha nada. Isso aí é comum. O Marcelo faz isso demais. Não, E... eu não fazia, eu nunca pedia teste de percepção sem ter nada. Agora eu não recusava. Vocês falavam que queria fazer teste de percepção, eu falo, então fala aí. Eu Rola aí. sei. Eu Dona Jaqueline, peço. né? Pede Eu intuição, peço. tudo isso. Rola aí. Pode rolar, fica à vontade. Mas eu acho interessante isso, porque, ok, você vai, às vezes parece que você tá enrolando o jogo, mas você tá criando uma paranoia nos seus jogadores que traz o elemento do terror. E até uma coisa, né? Existem métodos de você criar o desconforto sem ameaçar o gatilho. A gente tava tratando sobre o gatilho mais cedo. Você tem como forma de criar terror sem ameaçar o gatilho. Se você, tratar de assuntos específicos que podem gerar gatilho. E justamente a questão de você usar a mecânica do jogo a favor trazer o horror, de trazer a paranoia, trazer o medo, trazer o suspense. Que aí você a partir disso consegue construir mais. Então, são 2 questões que eu gosto de trazer, né? A questão dos espantalhos, tanto narrativamente, né? De você ter uma ameaça que parece ser uma ameaça maior, mas no fim das contas, existe um outro ser que sempre esteve pairando ali. Pode ser, por exemplo, às vezes um aliado dos jogadores que estava por trás de tudo o tempo todo. Pode ser, às vezes, uma ameaça, uma força da natureza, ou alguma coisa que tá literalmente debaixo do solo o tempo todo. Uma parte do zumbi que eu gosto muito é o fato de eles serem mortos-vivos, né? Eles estavam enterrados, e então, às vezes, o próprio solo de um cemitério pode se tornar perigoso, porque você tá andando lá e em breve momento começa a surgir mãos do chão, né? Aquela cena clássica das mãos saindo do chão. O negócio de Plants vs Zombies, as ideias, tudo bem. Das mãos saindo do chão e, sei lá, pegando a perna de alguém. E aí você transforma isso numa cena de suspense que os seus jogadores vão ter que lidar na hora, porque tinha uma ameaça pairando o tempo todo, eles só não sabiam da existência da ameaça. Então isso é questão de refúgio um pouquinho. Refúgio é palavreada, sinceramente. Esse aí, acho que ele entra umas questões que o Marcelo especificamente gosta de tratar, que é arma de Chekhov, né? Chekhov's Gun, eu gosto. E também a questão de quando você fala é uma coisa que os jogadores não teriam como saber. E aí ele entra numa outra reclamação que o Marcelo tem pertinente, que é o arroz da Agatha Christie. Que, não tinha como eu saber. Como é que eu vou resolver esse mistério se não tinha como eu saber desse mistério? Geralmente você narrativamente pode, na minha opinião, deve inserir pequenas pistas que se os jogadores correrem atrás delas, ou seguirem as linhas delas, ou conseguirem juntar as peças entregues, você consegue eventualmente resolver esse mistério antes de chegar à grande conclusão inevitável. Porque sempre tem uma grande conclusão inevitável. É o relógio que tá ticando ali, e em algum momento esse relógio vai fechar. Tanto que a gente tava falando de Lancer mais cedo, ele gira em torno dos relógios, que alguns progridem sozinhos, outros progridem de acordo com as ações dos jogadores, e quando esses relógios fecham, alguma grande ação acontece. O No Room for Wallflower, pequeno spoiler, ele tem um clock que tá sempre rodando ali, que ele vai ticando toda vez que os jogadores completam um beat de missão, que a gente fala, né? Um pedaço da história. Toda vez que você completa. Então, eventualmente, aquele clock vai estourar. Nós temos um amigo aqui que é o da Lua.
E uma vez eu tava narrando pro Jesus, tava o Chico, a Lu, o Líbio, tava todo mundo lá. E era uma campanha que eu tava planejando pra durar meses. E aí ia ter um plot twist lá, depois quase fazendo um ano ia ter um plot twist. E a gente jogando na terceira sessão, aí o da Lua, daquele jeito dele, que todos né, nós aqui conhecemos, ele encosta assim na mesa e fala assim, não, mas se isso aqui tá acontecendo assim, é porque fulano fez tal coisa, e então fulano conhece. Mas não pode, então fulano é o culpado. Aí alguém tá do lado dele, Chico, fala assim, o que foi da Lua? Ele, não, nada não. Terceira sessão, ele matou todo o plot da história que eu tinha imaginado de um ano. Só que o pior é que 30 segundos depois ele esqueceu, ele deixou isso pra lá. O Leandro tem esse probleminha da autoconfiança aí que atrapalhava ele. Não, mas o cara, ele tem umas sacadas, ele pega exatamente isso, Juvenil, nessas pistas pequenas que você vai deixando, ele passa, ele contorna o subterfúgio, ele ignora, ele descobre as coisas, junta, mata, só que aí ele deixa pra lá, por quê? Porque às vezes ele não falou, deixou passar e tudo mais, mas ele é incrível, incrível. Mas tem uns jogadores assim, inquisitivos, interessantes na mesa. Eu gosto muito de, às vezes, propositalmente chamar um jogador ou outro que eu sei que ele vai anotar tudo que acontece. Porque eventualmente eu sei que aquele cara vai entrar ou em parafuso porque ele tá encontrando pistas conflitantes, ou ele vai descobrir um mistério e vai chegar na conclusão. Porque assim, por mais que a campanha seja de terror, eu quero dar um cagacinho nos jogadores. Se eu tô fazendo terror com foco em mistério, eu quero que meus jogadores resolvam aquele mistério. Eu quero que eles descubram. Eu fiz uma campanha de mistério recentemente, não um sistema mistério mesmo, com uma temática de mistério um pouquinho maior, que envolvia desaparecimento de pessoas, era D&D que envolvia desaparecimento de pessoas, sequestro de figuras de importância, e envolver morte de figuras de maior importância. Eu queria fazer um combate um pouquinho mais letal, porque eu nunca pude fazer combates muito letais no D&D, então eu entrei um pouquinho mais feliz, tanto que na primeira sessão alguém morreu por falta de tática do grupo. E uma sequência enorme de azar. Mas isso também é uma coisa interessante. Você pode introduzir o medo da morte dos personagens dos jogadores. Um tipo de medo que a gente esquece de discutir um pouquinho no RPG, mas é um medo que é importante de trazer. Os seus personagens são mortais. Eventualmente eles podem só ir pro beleléu. Às vezes acontece uma sequência de... uma cascata de ações erradas e de azar pode ser o bastante pro seu personagem dos 100 ao 0 de HP ali. E é isso, acabou. 3 Death Save e acabou. Isso é um jeito legal de você introduzir, às vezes, uma certa tensão em sistemas um pouquinho menos preparados pro terror, mas aí é um jeito meio complicado, né? Não vou avançar porque a gente já falou bastante, mas eu gosto muito do subterfúgio do espantalho especificamente para gerar traição. Uhum. Para gerar surpresa, né? Esse é o grande objetivo desse tipo de situação. Eu vou dar um spoiler desse plot de uma vez, só porque é um plot que eu não narro há tanto tempo que eu vou dar esse spoiler. A Valete tá no chat, já peço desculpa aí. Michael deve estar no chat que também tava nessa campanha, desculpa aí. O plot era o seguinte, tinha 4 Altos Lords e o Rei. A ideia seria que um dos Altos Lords era a grande pessoa que estava comandando isso tudo, porque os Lords tinham justamente... os Lords e o Rei, né, os 5 tinham convocado, as 5 vozes tinham convocado os aventureiros da guilda para poder resolver esses negócios de aparecimento que estavam rolando por ali. Então, justamente um dos Lords fazer parte, ser quem tá comandando tudo, deixava sempre o Lorde 2 passos à frente dos jogadores, porque não só ela já tinha um plano todo feito, como ela sabia quem estava atrás dela tinha planejado. Então, para encontrar o que aconteceu, eles tinham que começar a pensar 3 passos à frente às vezes, ou começar justamente de forma imprevisível. Tanto que às vezes que eles chegaram mais perto de fazer alguma coisa, foi quando eles agiram da forma mais estúpida possível, na minha opinião. Mas funcionou. Eu acho que é o tipo de coisa que funciona, assim. E especialmente dependendo do jogo do grupo, dependendo do jeito do grupo. Porque tem grupo que não tá atento, cara. Tem grupo que Tem jeito, vai serve sofrer. um pouquinho. Só que você Tem grupo que serve. Mas aí eu vou... Você fica empurrando pista falsa pra ver se os caras se confundem e eles não prestam atenção na pista falsa. Eles não prestam atenção nem nas pistas verdadeiras. O negócio é que terror exige um nível de atenção muito maior. Suspense, né? Terror é muito maior o nível de atenção do que uma aventura. Sim, mas eu acho que você também tem que... Óbvio, tem que saber também... será que o meu grupo é adequado pra uma aventura de terror? Às vezes a gente quer mestrar uma aventura de terror, mas assim... É a frase que a Wizards fala pro Magic um pouco, né? Esse produto não é pra você. Pô, eu, por exemplo, gostaria de jogar até uma campanha de terror, mas eu sei que eu tenho um attention span, um peixinho de aquário, cara. Às vezes eu preciso Tem um sistema bom de terror chamado Busão e Boletos. Depois vocês pesquisam. Eu tenho o livro aqui no meu celular. Busão e Boletos.
O maior vilão é a conta de aluguel. Thank